O Brasil possui 25 milhões de idosos. Em 2025, esse número vai chegar a 32 milhões. Nós estamos preparados para atender esse público? E a sua farmácia está preparada? Esse é o tema do programa de hoje, não saia daí. Seja bem-vindo a mais um É de Farmácia. Hoje a gente vai falar sobre idoso. Outubro comemora-se, né? Outubro é o mês em que a gente comemora o Dia Internacional do Idoso. É dia 1º de outubro, mas comemora-se o mês todo. A gente vai falar hoje sobre esse assunto, sobre como atender essa parcela que é cada vez mais expressiva da população. Mas antes da gente entrar nesse assunto, inscreva-se no nosso canal, curta, dê um like, compartilhe o vídeo, isso é super importante, eu não me canso de falar isso para você. A gente convidou a Ana Cristina Barbosa, que é psicóloga, especialista em saúde e envelhecimento e professora na área de envelhecimento na pós-graduação da UERJ. A Ana Cristina vem acompanhando esse público. Seja bem-vinda ao nosso programa, muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. A Ana Cristina vem acompanhando o crescimento do número de idosos. Hoje, para se ter uma ideia, são 25 milhões de idosos no Brasil e em 2025 a previsão da Organização Mundial de Saúde é que esse número chegue a 32 milhões de idosos. E, Ana Cristina, a gente está preparado, as empresas, a economia, as famílias estão preparadas para esse boom no número de idosos? Ainda não. Eu acho que a gente está pensando nisso, já temos ações voltadas para se preparar para essa explosão da longevidade. É uma coisa que atesta, né, políticas boas para uma sociedade, para um país, enfim, mas esse país tem que correr atrás de políticas que se adequem às dificuldades desses idosos. Infelizmente, quer dizer, o mundo nos países desenvolvidos, eles envelheceram mais ricos e a gente está correndo um pouco atrás disso, porque envelhecemos pobres. Então, a gente tem aí desafios sérios para serem Quais seriam esses desafios, essas necessidades? Primeiro, lidar com a questão do que acarreta o envelhecer mais, né? Os problemas de saúde, doenças crônicas. A gente já tem muitas ações e programas bons voltados para a prevenção, mas a gente não vai ter alguns suportes, principalmente nessa pirâmide, que hoje, né, o número de jovens vai ficar menor que o número de idosos, quer dizer, a população vai viver mais. E, por exemplo, na área do cuidado, é uma área que a gente tem que estar atento, porque antes a gente tinha, em termos culturais, uma família que o filho cuidava dos seus pais. Hoje a média de filhos numa família é de 1,14 filhos. Então, assim, a gente Quem vai cuidar desse idoso? Quem vai cuidar desse idoso? Então, a gente também não vai ter todo um sistema de cuidadores para atender a isso. Então, a prevenção continua sendo um grande desafio de país como o Brasil. Agora, a gente estava conversando inicialmente, antes de começar a gravar, sobre um título que você disse que, inclusive, é um título, acho que é da Organização Mundial de Saúde, que é a Cidade Amiga do Idoso. Queria que você falasse um pouquinho para quem está nos assistindo sobre esse título. O que é uma cidade amiga do idoso? É uma cidade, isso já é um movimento da Organização Mundial de Saúde, voltado para ações que tornem essa cidade mais amigável, hoje não só para o idoso, mas para todas as idades. Porque você vai envelhecer, os jovens vão envelhecer, então como é que essa cidade se prepara em termos de mobilidade, acessibilidade e serviços para atender essa explosão? Na área de turismo, por exemplo, cidades turísticas, a gente tem, se essas cidades não se prepararem, esse idoso vai viajar, o dinheiro é grande nessa área sendo movimentada. Então, assim, as cidades estão começando no mundo todo, já tem muitos trabalhos bem-sucedidos, o Brasil está iniciando. Aqui no Brasil, quais são as cidades? A gente tem no sul, a cidade de Veranópolis já tem esse trabalho, né? E algumas outras na área, eu não sei se já está implementado, mas Veranópolis com certeza. O Rio ainda tá... ainda mas não, né? O Rio precisa de muita coisa para se tornar uma cidade amiga do idoso. Pois é, eu vi no programa aqui de vocês que o Rio a gente não tem um bom serviço, né? Então, em relação aos demais estados, a gente ainda tem essas dificuldades.
Então, acho que mas a gente vai chegar lá, com certeza, né? A gente tem que chegar lá, porque é uma realidade que está aí, pronta para ser, quer dizer, o comércio e todas as organizações têm que estar atentas a isso, porque senão a gente não vai dar conta disso, não. O idoso ele tem demandas muito particulares, Com muito certeza. específicas. Eu queria desenvolver um pouco mais aqui na nossa conversa o preparo das empresas, principalmente o varejo, que está ali na ponta, que lida no dia a dia com o idoso, que tem uma loja, que precisa ter um acesso para o idoso não cair, não tropeçar. Como que você analisa, avalia o atendimento prestado para o idoso no varejo de maneira geral e em específico depois na farmácia? Ok. A gente às vezes tem umas ideias assim um pouco erradas, né? A gente acha que colocando a rampa a gente resolve o problema do acesso ao idoso. E a gente às vezes causa um problema que outras pessoas que não usam a rampa caírem porque tropeçam na rampa, né? Isso tem estudos no Sul, eu tive a oportunidade de conhecer. Então, a questão de mobilidade e acessibilidade. As pessoas às vezes focam na acessibilidade e esquecem da questão da mobilidade. Então, assim, a gente organizar serviços, por exemplo, a gente está replicando na cidade onde eu trabalho, que é em Búzios, aqui no estado do Rio, a gente fazer uma capacitação para uma pousada. Foi pensado não só na rampa, foi pensado que esse funcionário tem que entender que o idoso não escuta direito. E as pessoas às vezes ficam gritando, porque ela percebe que o idoso não escuta, ela começa a gritar. Então, se ele usa aparelho, aquilo distorce, e ele fica confuso e ele acaba desistindo de conversar. Então, aí você fala assim, a pessoa está isolada, está deprimida, não fala. Ela não fala porque falta a essa pessoa, seja ela um familiar ou um profissional, que olhe e dê o tempo para que o outro se expresse. Questão de troco, tão simples para nós, né, às vezes, né? Então, algumas cidades que buscaram um treinamento nessa área, na hora de você dar o troco para ele, você dá aos poucos. Você não coloca aquele dinheiro todo na mão dele, que aquilo causa, para algumas pessoas, um desconforto. A visão, né? A gente ter lupas em alguns estabelecimentos para que ele possa olhar mais. Quantas vezes... Você está falando, eu estou aqui refletindo, por exemplo, nas gôndolas das farmácias, né, o preço do produto, até para gente que ainda não é idoso, mas a gente já tem dificuldade de olhar o preço, o acesso, pegar o produto lá embaixo, olhar o preço, aquele preço pequeno. Então são coisas, né, Ana Cristina, que a farmácia, como a população idosa vai superar a população de jovens, acho que a farmácia precisa começar a observar essas coisas. Exato, né? Às vezes está tão focado não só na venda, mas tem que ser um atendimento eficaz. Mas o que a gente pode considerar um atendimento eficaz para o idoso? Então, eu acho que as farmácias, agora voltando para a questão do que você perguntou, se elas estiverem atentas para isso, elas vão ser, sim, um setor de destaque e inovação nessa área. Ela vai, por exemplo, às vezes muita informação de preços, descontos, aquilo causa uma confusão em quem tem um ritmo mais lento, que leva um tempo maior para ler um cartaz, um tempo maior para olhar para o outro e pedir alguma coisa. Nossa, agora você falando, a gente começa a pensar. Eu acho assim, né? Quer dizer, se em 2025 a gente tem 32 milhões de idosos, eu acho que a farmácia do futuro tem que ser uma farmácia muito diferente da que a gente tem hoje. Pensando em tudo isso que você está falando, considerando que o idoso é um cliente que faz uso de medicamento contínuo, que precisa ir recorrente à farmácia, muito mais que o jovem. Acho que tem muita coisa para mudar aí, não tem não, Ana Cristina? Exato. E quando ele vai à farmácia, né, você vê as mulheres, né, quando viajam, né, ela adora ir à farmácia, né, porque ela encontra na farmácia, eu também adoro, ela encontra na farmácia coisas que aquilo vira uma coisa prazerosa, né? Ela tem as coisas organizadas em qualquer idade. Então, assim, às vezes você vai comprar um remédio, você sai de lá com produtos e outras coisas mais que você se lê, pelo atendimento que essa pessoa que está ali está disposta, né, está acessível a você, está disponível para você. Ela precisa, e principalmente o jovem, uma coisa boa que eu acho que a gente pode também destacar aqui,
Esse jovem, uma vez que ele entenda isso, ele vai levar isso para a família dele. Ele vai olhar o avô e os pais de uma maneira mais condescendente no sentido das limitações. O trabalho que a gente fez em Búzios, o depoimento dos jovens que estavam ali no atendimento foi muito voltado para isso, né? Você simula ações onde eles possam ver como é se sentir idoso. Então, situações que eles trouxeram para nós, que foram trabalhadas como discussão de casa, e eles dizendo, poxa, hoje eu vou poder olhar meu avô e os meus pais de uma maneira melhor. E certamente esse jovem vai envelhecer melhor. Se essa pirâmide está tão igual, né, em termos de base e estrutura dela, esse jovem, ao envelhecer, ele já vai pensar em ações que possam amenizar e melhorar na escola, na universidade. Ele vai certamente desenvolver alguma coisa que vai contribuir para esse envelhecimento melhor no país, de um modo geral, já que a gente está falando do Brasil. Mas em áreas de setores como o da farmácia e outros, essas organizações obrigatoriamente terão que pensar. A gente tem modelos em outros países de compra de medicação, né? Como é que essa medicação pode chegar? Às vezes é uma dificuldade, ele abandona o tratamento, o idoso. Ele, às vezes, desiste de tomar. Ele não entende se tomou, se não tomou, esquece, né? Então, são distribuídos, a gente já tem modelos que atendem a esse problema especificamente, em doses já segmentadas, já estruturadas, para que ele já destaque e o próprio familiar acessa isso e vê se ele tomou ou se não tomou. Isso é fantástico, porque muitas das vezes ele tem um problema, desorienta, por exemplo, aí o filho percebe, leva para o médico, aí medica, porque ele deve estar tendo algum problema. E não, às vezes é porque ele não tomou a medicação. Então, na própria farmácia existem trabalhos onde a própria farmácia controla, avisa ao médico, enfim, trabalhos bacanas nessa área. O paciente que se fala polimedicado, que toma muitos medicamentos ao mesmo tempo. E o eu mesma eu tenho, a minha avó tem 96 anos, ela é pré-diabética, ela está numa cadeira de rodas, então ela é uma pessoa que demanda um cuidado muito grande e toma muitos medicamentos e realmente é difícil, né? Agora, você tem um projeto chamado Iniciativas 50+. Como que é esse projeto? É um trabalho com ações, são projetos para trabalhar a prevenção, né? E para o caso das pessoas, promoção de saúde também. Então, a gente tem essa iniciativa de capacitar as pousadas, a gente começou a capacitar. E dá para capacitar a farmácia? Sim, dá para levar isso para a farmácia? Já estamos lá conversando com o farmacêutico da cidade de Búzios, e ele se interessou e nós vamos dar início a uma capacitação. Como que vocês vão fazer esse treinamento lá? Vocês vão orientar para essas coisas que a gente está conversando aqui? Sim, a farmácia, desde os dirigentes, né, os farmacêuticos e o atendimento ali do balcão, o caixa, o que for, eles serão treinados para entender essas dificuldades, primeiro entender esse panorama e o comprometimento dele com essa realidade do mundo, né? Então, como é que ele pode criar em termos de atendimento e não só da eficiência, mas da eficácia, no sentido dele entender que aquela pessoa que está ali necessita de um serviço diferenciado. Então, ele recebe informações, ele vivencia situações com discussões de casos, enfim, e teorias, algumas, mas muito mais a vivência da prática e do dia a dia, para que ele possa ajustar a informação que ele está recebendo ao dia a dia ali da farmácia. Inclusive tem a proposta de desenvolver um selo, uma certificação, que é estabelecimento amigável, amigo do idoso, né? Algumas cidades no mundo já tem, né? Eu conheço particularmente um trabalho da Espanha e que os empresários locais, após essa capacitação, juntos criaram a iniciativa do selo esse estabelecimento é mais amigável ao envelhecimento. E é por aí. É isso que vai fazer com que esse idoso escolha um lugar onde ele vai e ele sabe que a pessoa vai ter um tempo que respeite o próprio tempo dele. Eu acho que esse é o grande diferencial que a gente pode certamente trazer aqui para o nosso país. Bom, a gente está chegando ao fim do programa. Qual é a sua dica, seu recado para quem está nos assistindo, Ana?
Eu gostaria de, assim, um alerta, né, para todos nós. Independente da idade, todos vamos envelhecer. Só não vai envelhecer quem, infelizmente, falecer. Então, pensar pensar na pessoa, não só pensar em serviços, pensar em qualidade, mas olhar para o outro e ouvir o que o outro tem para dizer. Mesmo em caso de pessoas com demência ou dificuldades para se expressar, o olhar, muitas das vezes, diz mais do que qualquer outra palavra. Então, fica a minha dica para esse tempo. Olhar para o idoso, com quem você trabalha, ou da sua família, ou, enfim. E você olha com mais atenção e disponibilidade. Acho que a gente já consegue bastante coisa. Muito obrigada, foi ótimo. Eu também agradeço muito. Obrigada. Obrigada a você. Fica aí a dica, o recado da Ana Cristina. Vamos cuidar bem dos nossos idosos. A gente quer envelhecer, porque envelhecer significa que a gente viveu muito. Então, a gente precisa olhar para eles com outros olhos. E o varejo precisa se adaptar, a sua farmácia precisa se adaptar. Obrigada pela sua audiência. Se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilhe esse vídeo. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Raindrops fall